Jacó está aqui. Vamos aproveitar o máximo que ele tiver para nos dar, ok? O Zé proferirá a prece agora. Pessoal, bom dia a todos. Só mais uma coisinha. Esse seminário, todo o seminário vai estar passando ao vivo na internet e também depois será disponibilizado, eventualmente, se alguém quiser ter acesso à informação, ter acesso a aquilo que vai ser exposto, eventualmente rever, escutar o que vai ser colocado aqui. Agradecemos a presença de todos. Como é comum, vamos fazer uma prece de abertura dos nossos trabalhos. Deus, Pai de bondade infinita, de amor e de sabedoria, pedimos nesse momento a presença dos bons espíritos e que possamos, ao longo do tempo em que vamos permanecer aqui juntos, conectados de uma forma ou de outra, abertos, com a mente aberta, com o coração aberto, e que possamos, acima de tudo, aprender e ter possibilidade de refletir essas nossas ações em algo efetivo. Pedimos que nos proteja, derrame suas bênçãos sobre nós e que assim seja. Bom dia. Uma pequena correção, uma dúvida e alguns avisos elementares. Primeira correção, nossos módulos são de 1h30. Então ela disse que o intervalo é 10h30, mas vai ser ali por volta das 10 e pouquinho. Segunda, eu fiquei preocupado porque eu não tenho nem crachá, nem verde, nem laranja. Eu não sei o que querem fazer comigo na hora do almoço. Terceiro, cumprimentar a todos. Espero que vocês estejam dispostos para a gente passar hoje e amanhã aqui conversando. Alguns quererão talvez em algum momento já tirar uma dúvida na hora. Eu sugiro que a gente anote, porque como o tema é muito vasto, muitas vezes as pessoas perguntam, eu digo, isso aí a gente vai falar ainda. Não, isso a gente vai falar depois. E fica um negócio improdutivo. Então a gente anota, pega um papel, um caderno, não sei se o pessoal da coordenação distribuiu, anota aí, numa hora aí a gente vai ter um momento para a gente debater, discutir. Lógico que nunca dá tempo de ler todas, mas pelo menos a gente vai vendo, e muitas perguntas ao longo do caminho vamos percebendo que elas vão caindo. Depois, este seminário que nós vamos fazer aqui hoje e amanhã, lá na minha instituição, lá em Natal, nós fazemos isso em 3 finais de semana. Então são 3 sábados e 3 domingos. A gente vai fazer aqui num só. Dá para perceber que é super resumido, reduzido, não tem tempo para muita coisa. Porque lá em 3 finais de semana, quando termina, muita gente continua indo para ir fazer uma parte prática real na nossa própria instituição. Isso não será possível porque a gente ainda não consegue enlarguecê-lo como a gente gostaria. Então alguns assuntos eu vou passar muito rápido, outros mais lento, mas sempre tem prejuízos porque a matéria é muito vasta, muito mais do que o que a gente imagina. E como aviso inicial, eu costumo dizer bem claro algo que as pessoas às vezes que pegam um seminário no meio do caminho, que não vai ver essa parte que eu vou dizer agora, às vezes não vai entender em determinados momentos o porquê que eu não falo nos espíritos, ou praticamente eu não falo nos espíritos nesse seminário. Porque talvez esse tenha sido um equívoco nosso. A gente começou a colocar que os espíritos fazem tudo. Na hora que eles fazem tudo, a gente faz o quê? Nada. Porque o contrário de tudo é nada. E aí a gente entregou aos espíritos para fazerem tudo e a gente se eximiu de qualquer responsabilidade, de qualquer cuidado, de qualquer empenho individual. Nesse seminário eu faço exatamente o contrário. A gente parte do princípio, vamos imaginar que não tem espíritos nos ajudando. Se não tem espírito nos ajudando e a gente precisa fazer alguma coisa, então eu tenho que tirar de mim. Porque se eu conseguir fazer bem feito a minha parte, óbvio que para os espíritos ficou muito mais fácil.
ficou muito mais fluente e talvez muito mais repercussivo e objetivo. Então, por favor, não entendam de que eu não acredito nos espíritos. Eu acredito tanto que eu quero que a gente se prepare para que eles trabalhem melhor. Ok? Se a gente entende isso, a gente entende muitas coisas. E uma última notícia assim, de cuidado que nós devemos ter, é porque vamos mexer em muitas casas de maribondos. Por quê? Porque nós estamos acomodados há muito tempo. E quando eu estou falando nós, eu estou falando nós, os espíritas em geral. Nós estamos profundamente acomodados. Até o dia em que a gente cai numa pior, ou alguém muito próximo que a gente ama muito cai e a gente vê que o que a gente achava que era bom é totalmente insuficiente e às vezes ineficiente. Só que aí a gente já não tem mais tempo para reparar os males ou melhorar a nossa atitude, porque aí já estamos com o caso na mão. Imagina, de repente, você acha que um passe qualquer resolve tudo, aí um filho seu entra numa doença grave. E você agora quer descobrir quem é que vai resolver, porque você não resolve. Mesmo que você já aplique passes há 30, 50 anos, você percebe que deveria ter aprendido alguma coisa a mais. E no nosso meio espírita, a gente foi meio que traído com algumas frases. Uma delas é essa de que os espíritos fazem tudo. Isso é uma traição. Porque que se os espíritos fizessem tudo, então eles não fazem quase nada. Porque a gente passa por tantas perrengas, a gente vai a tantos centros, a gente busca tanto e recebe tão pouco, então esses espíritos são fracos. Isso para a gente usar de lógica. Por favor, não estou querendo dizer que sim nem que não, mas só para a gente raciocinar logicamente. Se eles fazem tudo, então por que eles não fazem? Se eles fazem tudo, por exemplo, por que eles ainda não curaram a AIDS? Por que tem que a ciência desenvolver mecanismos para defender contra o vírus HIV? Por que os espíritos não já... Não, era tão simples, eles vinham de lá para cá, incorporavam médios e diziam, a fórmula é essa, está resolvido. Por que eles não fazem isso? O próprio Allan Kardec nos coloca isso muito claramente no livro dos médiuns, quando ele diz, no livro dos espíritos, a ação do mundo espiritual não visa suprimir do homem o seu trabalho de estudo e de pesquisa, e sim ajudá-los a desenvolver. Só ajudar a desenvolver, ele só ajuda quem está querendo desenvolver. Se você não está num processo de desenvolvimento, está tudo travado. Então, é importantíssimo que a gente saia de algumas coisas que foram colocadas que não são boas. Uma outra coisa que não é boa no meio espírita é nós falarmos de merecimento. Porque merecimento é a maior desculpa que a gente tem para não fazer as coisas. Você aplica um passo, a pessoa não ficou boa. Não ficou por quê? Porque não teve merecimento. Na hora que ela não teve merecimento, o problema é dela, então eu não tenho mais que me preocupar com isso. Mas na hora que eu pensar diferente, ela merece. O que ela não merecia era ter um passista da minha qualidade. Aí eu vou ter que ser o passista que ela merece. Aí eu inverto o polo. Eu preciso estar do outro lado. Eu preciso ser ou o que merece ou o que dá a condição do merecimento. Porque é muito cômodo chegar uma pessoa doente para nós e nós dizermos, não, esse caso aqui não tem jeito, isso é de outra encarnação. Eu costumo colocar perguntas que complicam nossa mente. Se o problema seu agora é de outra encarnação, então para que é que Deus mandou você vir para essa encarnação se não tem jeito? Então Deus está tonto na história. Se Ele lhe mandou com resquícios de uma encarnação para outra, é porque nessa outra você vai ter que encontrar pelo menos melhores caminhos para sair do problema em que você se meteu. E não para você continuar nele. Mas aí a gente pega os argumentos e fica preso a um argumento equivocado. Quantos argumentos equivocados a gente tem? Um outro. Na casa espírita, ela tem a direção, ela tem que tomar atitudes administrativas. É necessário, toda casa tem sua linha administrativa. Mas isso tem que ser claro que isto é uma posição administrativa e não confundir com a própria doutrina. Um exemplo. Muitas casas espíritas dizem, você não pode escolher o passista. Aí alguém pergunta, por quê? Resposta clássica, porque todos os passes são iguais. É verdade isso? Não é, cada passe é diferente um do outro.
Então diga, não pode, porque administrativamente a gente definiu que não deve. Acabou. É um problema administrativo. Não diga que é porque os passes são iguais, porque não é isso, é uma mentira. É um argumento falso. Não vou dizer mentira, é um argumento falso. A gente tem medo de assumir a postura. Eu, como dirigente, digo, não pode isso. Mas por quê? Porque eu, como administrador, não permito. Acabou. Se você gosta ou se você não gosta, isso é um problema administrativo. Agora, eu encontrar uma desculpa doutrinária que nem doutrinária é, a gente falseia e leva à descrença das pessoas. Quando eu era menino, que eu chegava frequentava, quando menino, a Federação Espírita do Estado. E eu entrava na cabine, aí eu ficava olhando, eu disse, você que vai aplicar? Não, eu não quero, eu quero aquele outro. Mas isso criava um problema enorme, porque eu não podia escolher, mas eu escolhia. E aí vão e levam para minha mãe vem falar comigo, meu filho, você sabe que não pode? Eu disse, não, eu sei que dizem que eu não posso, mas que não pode eu não sei. Ele disse, mas você é atrevido. Eu digo, não. Por que é que eu não posso escolher? Ele disse, porque todos os passes são iguais. Eu digo, são todos iguais? E ela caiu na bobagem de dizer, sim. Eu digo, se são todos iguais, então eu posso escolher, porque todos são iguais. Mas não são iguais? São, então eu quero o igual daquela pessoa e não o igual dessa. Não são iguais? Se são iguais, qual é o problema de eu escolher? Agora, por que são iguais e com o passe daquele eu me sinto bem, com o passe desse eu não me sinto bem? Você precisa ver que nessas alturas eu tanto levava tabefe, levava puxão de orelha, mandavam me calar, era um Deus nos acuda, mas pelo menos o argumento estava ali estabelecido. E minha mãe tinha que repensar na próxima vez que eu perguntasse, porque eu perguntaria de novo. Eu não me dava por vencido muito fácil. Eu sempre lá na frente voltava. Porque são argumentos que estão falhos em si próprio. E a gente usa isso no dia a dia. Você tem um filho que está começando a entrar na adolescência, você diz para ele que, olha, cuidado com as drogas, que isso é muito ruim. Esse é o pior argumento que você pode usar para um filho, porque ele vai provar e vai descobrir que não é ruim. Ele vai descobrir que é bom, e você passou por mentiroso. Quando ele se vicia, que você quer tirá-lo, aí não adianta mais. Não entre nas drogas, porque é muito bom. Quem entrou em droga sabe que é muito bom, e esse é o perigo, porque se fosse ruim, ninguém entrava. Então a gente usa muitas vezes argumentos errados, querendo fazer as pessoas fugirem do certo. Não aceite que você procure outros passistas, porque a norma da casa é esta. Não, mas quando é que eu discuto essa norma da casa? Um dia você peça que leve para uma reunião de diretoria e peça para os diretores resolverem. Isso não é um problema de magnetismo nem de passes. Isso é um problema de ninguém que está querendo assumir. Não, mas é assim porque sempre foi. Então, sempre foi errado. Está na hora de corrigir. Tem um amigo que o pai dele era engenheiro civil e era construtor de pontes. E logo que ele se formou, ele foi cuidar de uma ponte no interior do estado de Pernambuco. E quando ele foi pegar a obra já estava em andamento. E quando ele chegou, estavam colocando, quem é da área sabe o que são os ferros negativos de uma ponte. E quando ele olhou, chamou o mestre de obra e disse, me diga uma coisa, o que você está fazendo? Ele disse, estou colocando os negativos, doutor. Ele disse, mas está tudo errado, não é assim. Ele disse, pois faz 20 anos que eu coloco desse jeito. Ele disse, pois faz 20 anos que você faz errado, vamos começar a aprender agora. Muitas vezes isso acontece. O problema é que a gente se acomodou, e a acomodação é terrível. Ontem, enquanto conversava com o José, a Vilma e a Renata, nós estávamos falando rapidamente dessa visão, de que uma coisa difícil na nossa vida é abrir a cabeça. A gente pensa que é fácil, mas é muito difícil. Porque na hora que eu digo alguma coisa que contraria, a gente se fecha. Ele disse, agora eu quero ver o que é que ele vai dizer. Já fechou. A gente já não vai ouvir o próximo passo. Enquanto eu começar a falar outro assunto, você ainda está naquele. Então você não aproveitou aquele, nem vai pensar no próximo. E se for para abrir o coração, que aí é que a gente pensa que é fácil, é muito mais difícil. Allan Kardec e os espíritos foram tão inteligentes de um jeito que eles disseram que nós estamos aqui encarnados para o desenvolvimento, vocês lembram do quê? Intelecto moral. Se nós fôssemos dizer isso hoje, nós diríamos que era o desenvolvimento moral e intelectual. A gente inverteria e faria um péssimo negócio. Porque a gente já tentou fazer essa inversão e a gente não consegue. Porque ainda é mais fácil a gente ter um desenvolvimento intelectual e depois vir o moral
do que a gente querer já ter a moral e depois querer aprender como é que isso funciona. Não, mas eu conheço, todo mundo conhece no meio espírita, Chico Xavier, que veio desenvolver a parte só moral, escuta ele falar. Vê quanta intelectualidade profunda tinha em tudo que ele dizia. Ele era tão profundo que quando ele queria dizer alguma coisa mais forte, ele disse, o Espírito Emmanuel já me ensinou. Para ele não dizer que era dele, para que ninguém percebesse, e por outro lado, para ele não aparentar vaidade. Tudo ele jogava nas costas de Emmanuel, mas tudo que era bom. O que era ruim ele dizia porque eu sou um cisco. Isso é um nível de intelectualidade lá em cima. Ele já veio preparado porque ele já se preparou anteriormente. E quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, lá diz, primeiro vem um desenvolvimento intelectual e depois o moral que lhe acompanha, nem sempre de perto. Estamos falando do livro básico da doutrina espírita. Só que a gente vai se esquecendo de tudo isso. A gente quer que as pessoas cheguem na casa espírita, primeiro trabalhem a parte moral, para depois a gente ver o que vai acontecer. E a gente não se dá conta de que isso não funciona. E não funciona não é porque a gente não queira. Não funciona porque parece que a natureza não anda desse jeito. Uma planta nasce e aí ela começa a sofrer vendavais. O que acontece? Ela começa a fortalecer a raiz para não ser arrancada. Mas se vier um vendaval muito forte que ela nunca pegou, o vendaval leva, porque ela não conseguiu produzir uma raiz para suportar aquele vendaval. Ou seja, ela primeiro desenvolve a sua própria necessidade de adaptação para depois suportar tudo que vem. Isso, se a gente leva para o reino vegetal, é o desenvolvimento intelectual para seguir o desenvolvimento moral, comparativamente falando. Nós queremos inverter isso não é bom. A gente vai ver algumas situações aqui que são extremamente valiosas para a nossa reflexão. Mas tudo isso eu estou dizendo para pedir que vocês abram a cabeça. Porque se vocês não abrirem a cabeça, muito mais difícil vai ser abrir o coração. E não adianta ficar com raiva de mim. Ter raiva de mim é perder tempo, porque depois da manhã eu vou embora. Vocês vão ficar com raiva de coisa nenhuma, porque eu fui embora. Se pelo menos eu disser tudo o que eu disser, vocês não gostarem eu ficar aqui, vocês me pegam no portão, me pegam lá na esquina, vocês me pegam... Mas eu não vou ficar aqui, então vocês vão ficar com raiva de mim por quê? Não tem. Se alguma coisa incomodou, é porque essa alguma coisa precisa ser trabalhada, nem que seja para ser preservada, ou então para ser adaptada. Mas eu não vim para brigar com ninguém. Agora, também não vim para ficar calado, porque para ficar calado eu estaria em casa agora. Para não dizer o que eu aprendi, tampouco serviria. Uma vez eu recebi um convite de uma instituição muito grande, e eu até me admirei, porque eu sabia que aquela instituição não aceitava quase nada do que eu falava, mas me convidaram. Quando faltava um mês, aí um dirigente me telefonou, olha, você está vindo, já estamos programando, vamos começar a lançar os cartazes, mas antes de lançar eu queria conversar com você sobre a programação. Pois não, o que você quer conversar? Bom, este assunto, técnicas, você não pode falar. Este assunto, centros de força, você não pode falar. Este assunto me relacionou 4 assuntos. Terminou, ele disse, está certo assim? Eu disse, não está certo, eu quero saber então o que é que vocês querem que eu vá fazer aí. Não, você chega aqui e você vem dizer que somente isso é suficiente. Eu digo, não, para ir dizer isso eu não vou. Não, mas olha, você entende, as pessoas já estão na expectativa, nós gostaríamos que você dissesse que é assim. Eu digo, eu vou e digo o que você quer, mas tem uma condição. Eu tenho um momento, o tempo que eu tenho à disposição, você me dá o mesmo tempo para perguntas e respostas. Só que as perguntas e respostas serão ao vivo, sem ninguém filtrar nada. Quem fizer por escrito, entrega na minha mão, e quem levantar a mão, eu dou a palavra. E aí o que me perguntarem, eu respondo. Tá bom assim? No outro dia ele me telefonou, disse que a diretoria vai repensar, que depois me convida, e nunca mais me convidou. Ou seja, tudo bem, é uma defesa deles, eles querem aquilo, mas se querem aquilo, para que me querem? Para eu dizer a mesma coisa, não preciso eu ir. Eu não tenho por que sair de casa para ir para um centro que simplesmente quer ficar com a sua própria ideia. Você já tem sua ideia, é boa para você, então para que você quer trocar? Fique com ela. Mas você quer que eu vá lhe dar aval? Não, eu não vou dar aval, nem você contra você, eu vou
falar do que eu acho. É importante que a gente tenha a mente aberta. Sem mente aberta, a gente não vai a quase lugar nenhum. Isso é muito complicado. A demonstração prática disso está nessa primeira parte que nós vamos falar, que para depois, quem quiser acompanhar, que tem muito mais citações, estão todas nesse livro, Reavaliando Verdades Distorcidas. Esse livro eu escrevi porque a gente vive no mínimo irônica. Eu faço seminários, cursos, falo e digo porque Allan Kardec falou, porque Allan Kardec disse, porque os Espíritos falaram. Mas as pessoas, eu pensava que acreditavam, mas não acreditavam. Costumavam dizer, ele está colocando palavras na boca de Kardec. Até que um dia eu resolvi escrever as palavras que eu dizia que ele dizia, mostrando a fonte e fazendo meus comentários. Foi quando surgiu esse livro. Eu pensei, inclusive, que era um livro redundante, porque ele está em cima apenas de textos de Allan Kardec. Mas com o tempo eu vejo que não, é um livro que é extremamente incomodativo. As pessoas à época, quando eu saí o livro, que eu sabia que não concordavam com o magnetismo, eu fiz questão de mandar o livro autografado e pedir que a pessoa dissesse algum tipo de comentário. De todos os livros que eu enviei, de 2 pessoas eu recebi a resposta: obrigado, recebi, mas não comentou. E é uma coisa estranha, porque se você é contra, e agora eu estou lhe dando o argumento, e você agora não tem mais contra-argumento, então a coisa complica, não para mim, mas complica para você que está pensando diferente. E a vantagem do Reavaliando, desse livro, não é a minha opinião. Lógico que tem a minha opinião o tempo todo. Mas o valioso é o texto, que é o texto de Allan Kardec. Que nós vamos dar uma passeada aqui nele, para ver o que a gente vive. No meio espírita, a gente vive hoje esse momento. O momento das guloseimas. A gente está cheio de que os espíritos fazem tudo, a gente está cheio de que Deus é bonzinho, a gente está sabendo que tudo é doce e maravilhoso, mas excesso de açúcar entope veias, complica pâncreas, daqui a pouco a gente cai no bendito diabetes. E depois está no diabetes, aí a gente vai ver o que é complicação. É mais ou menos hoje o estado do espiritismo em termos metafóricos. O movimento espírita hoje está diabético. Tem muita coisa boa, mas não pode comer. E para comer tem que primeiro tomar uma insulina para poder suportar. Porque a gente exagerou. Jesus diz: vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus e fazer chover sobre justos e injustos. Bom, se isso é verdade, se Jesus falou certo, então por que a gente quer ser tão diferente? Tanto faz se a gente é bom ou justo, se a gente é mau ou injusto. Todos nós estamos sob o mesmo sol, sob a mesma chuva. Quem é que está estabelecendo as diferenças? Somos nós. E aí a gente começa a separar as pessoas por classes, por categorias, por níveis, e o pior de tudo, por zonas de merecimento. Quem somos nós para dizer que alguém merece ou que não merece? Tem pessoas que não abraçam outro tipo de pessoas, porque são feias, estão mal cheirosas, são pobres, são de outra cor, são de outra religião. Ok, mas Deus dá chuva e sol para todos. Então, em princípio, somos todos iguais. Mas não nos tratamos como iguais. Nós nos tratamos sempre como pessoas muito diferentes umas das outras. Na introdução do Livro dos Espíritos, aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do Espírito. É o que ensina o Espiritismo. Ou seja, a gente tem que abrir cabeça. Porque se a gente não tiver olhos da alma e olhos do corpo, a gente não vai ver muita coisa. Então eu peço muito que a gente reflita nisso tudo para que a gente aproveite. E aproveitar a vida. Não, mas eu não sou nem espírita, nem acredito em nada. Mas você vai ter que olhar com os olhos do Espírito para você entender alguma coisa. Senão, você depois, lá na frente, você vai perceber quanto tempo você perdeu. Então ninguém precisa ser religioso nem espiritualista em essência, mas precisa ter aquilo que nós chamamos de religiosidade. Precisamos viver com melhor qualidade. No Livro dos Médiuns, no capítulo 17, Allan Kardec faz uma proposta que se aplica a praticamente tudo. É indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os percalços da prática.
Mas a gente sabe disso, a gente entende isso. Por que a gente não faz isso? Muita gente é passista por quê? Porque não tem evidência, não tem audiência, não incorpora nada, nem se arrepiar não se arrepia, então vai ser passista. Pronto. Já que você não é coisa nenhuma, você vai ser passista na casa espírita. E é um passista frustrado. Porque ele não tem nenhum motivo para ser, ele só está porque... Ou então ele é porque um dia alguém disse, olha, quando você vinha andando, saía de você umas luzes pelas suas mãos. Você ia derramando estrelas, aí a pessoa acredita e acha que vai curar o mundo. Ok, mas e a partir daí, o que você vai fazer? Você tem estrelas caindo das suas mãos, mas você vai fazer o que com isso? Onde é que você vai jogar essas estrelas? Se jogar no lixo não adiantou de nada. Se você joga numa pessoa que não recebe, também não adianta. Ah, mas eu não sei quando a pessoa recebe ou não. Se ela não recebeu, é porque ela é mal agradecida. Sim, e você é um desperdiçador de energias. Então você também está descompensado. Para tudo isso, a gente pergunta, e como é que eu vou saber que eu dou, que eu estou dando o bem, e que a pessoa está recebendo, e que ela merece, e que ela não merece? Veja que a gente cai de novo na cadeia. A gente pensa que vai, daqui a pouco está, mas se, quando a gente diz, mas se, voltou para a prisão. É preciso estudar previamente uma teoria. Vamos falar aqui de magnetismo, hoje e amanhã. Então a teoria que se aplica no caso é a teoria do magnetismo. Só que somos espíritas. Se somos espíritas, então temos que ter uma teoria casada com o espiritismo. Nada contra qualquer outra teoria, mas se você quer objetivamente estudar uma ciência, você tem que estudar os aspectos da ciência. É o que nós nos propomos fazer. Um outro engodo que nós caímos, está aqui retratado. A gente ouviu muito e aprendeu e repete até hoje de que a obra espírita, a codificação espírita é um pentateuco. Eu mesmo, quando jovem, eu adorava essa palavra. Essa palavra é muito bonita. Olha que coisa linda. Se eu pudesse e eu não tivesse mudado de conceito, eu tinha colocado o nome de um dos meus filhos de Pentateuco. Olha que coisa linda. Pentateuco, venha cá, meu filho. Olha que coisa maravilhosa. Não é um nome bonito? O pessoal vai perguntar, mas de onde é que veio esse nome? Eu sei lá, a loucura de meu pai. Mas era um nome interessante. Né? Tem um filho chamado Pentateuco. Venha cá, Pentateuco. Lógico que os colegas iam fazer bullying com ele o resto da vida. Mas que a palavra é bonita, é bonita. Então acho que no meio espírita a gente ficou muito no Pentateuco, porque já tinha Moisés que tinha um Pentateuco. E agora estava precisando de um novo Pentateuco, o Pentateuco de Allan Kardec. Quando a gente aceitou isso, a gente abriu mão de uma obra que é indispensável para qualquer um, que se chama Revista Espírita. E também tem uma outra que a gente não podia ter dispensado, Viagem Espírita. Tem uma outra que a gente não poderia ter dispensado, Principiante Espírita. Tem uma outra que não era para ter dispensado, o que é o Espiritismo. Tem uma outra que não poderia ficar de fora, Obras Póstumas. Mas peraí, e esses livros são de quem? São desse senhor Allan Kardec. Mas a gente ficou só com o Pentateuco. E aí perdemos a noção de tudo. Quando a gente escolheu ficar só com 5 livros, além de todos esses, a gente perde a Revista Espírita. Mas Revista Espírita são 12 volumes, é muita coisa, quem é que vai ter tempo de ler? Eu fico pensando, quando eu não tenho tempo de ler Revista Espírita, eu penso em Allan Kardec como desocupado, porque ele escreveu. Quer dizer, eu não tenho tempo de ler, ele teve de escrever, então ele era desocupado, esse homem não tinha o que fazer. E nesse período, ele ainda escreveu o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e todos os outros. Nossa, então esse cara, ele fazia o que da vida dele para escrever tanto? Eu só faço lembrar, porque às vezes a gente perde a noção do tempo, na época dele, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha. Então, era para quem mexe com o computador sabe do que eu estou falando. Então, se você tinha que escrever, você tinha que escrever mesmo. Não era você copiar daqui e colar, não. Era complicado. Ele escreveu a Revista Espírita, nunca falhou um único número sequer. Por que a gente não tem condições de ler? Por quê? Porque as novelas não deixam, né? Novela não deixa, o iPod não deixa, o iPhone não deixa, o iPin não deixa, e aí vai, né? Tudo nos complica a vida. A gente tem 1000 desculpas hoje para não ler.
quando a gente deveria buscar o conhecimento. Como é que a gente pode dizer que conhece Allan Kardec se não conhece a Revista Espírita? Eu não consigo entender. Alguém saber de Allan Kardec sem conhecer a Revista Espírita. Mas a gente desprezou essa obra. Esse desprezo fez com que a gente começasse a se afastar do conhecimento prévio da teoria. Perdemos a teoria. Por quê? Não, mas nas obras básicas, as 5, o Pentateuco, tem tudo. Não tem. Um exemplo. Livro dos Médiuns, subjugação. Subjugação, outrora chamada de possessão, mas possessão não existe. Está lá anotado pelo senhor Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo senhor Allan Kardec diz: a subjugação e a possessão. Oi, não existia e agora existe? Onde é que está o erro? Onde é que está o acerto? Existia ou não existia? Quer dizer que não existia e de repente voltou a existir. E Allan Kardec não colocou nenhum comentário, simplesmente deixou de existir e passou a existir. Então ele errou. Mas se ele errou o quê? Antes ou depois? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a gente não leu Revista Espírita. Porque lá em Revista Espírita ele faz a consideração. Inicialmente eu achava que a possessão não existia. Por quê? Porque possessão era uma associação direta, o termo possessão, uma associação direta a espíritos que foram criados para o mal. Ele não acreditando em espíritos criados para o mal, então não havia o elemento da possessão, portanto não havia possessão. Mas quando ele continua investigando, ele descobre que tem espíritos não criados necessariamente para o mal, mas tem espíritos que, entre aspas, se apoderam do corpo de uma outra pessoa. Na hora que esse espírito se apodera, isso é o termo que se emprega para possessão. E para não ficar dúvidas, e eu não tenho agora exatamente o local, mas vocês podem procurar, inclusive até um bom exercício, Allan Kardec chega a afirmar que existe possessão por um bom espírito. Possessão produzida por espírito superior. Então ele não só resgatou o termo possessão, como deu agora toda a amplitude que o termo ele merecia. Quando a gente tira a Revista Espírita, esse assunto vai embora junto. Porque a gente não sabe de onde foi que ele, nem como, nem quando, nem por que ele revogou o que ele tinha escrito no Livro dos Médiuns. Então é necessário que a gente conheça bem a teoria, no momento, teoria espírita. Depois da teoria espírita, já que estamos lidando com magnetismo, aí entramos na teoria agora magnética, propriamente dito. O pai do magnetismo moderno, Mesmer, que, como eu já falei ontem, já falei em muitos lugares, Mesmer foi traduzido todas as suas obras por Paulo Henrique de Figueiredo, mas só que essa obra esgotou. Há uma previsão de que esse livro vai voltar à circulação. E como é que esse livro esgotou? Era um livro muito volumoso, e de repente esse livro acabou e teve uma edição grande, pelo que Paulo me falou. E acabou o livro desapareceu. A gente diz, nosso espírita agora ficou doido por ler. Mentira, quase nenhum espírita comprou. E para onde é que foram esses livros? Psicólogos, psiquiatras, pessoas de outras ciências, quem estuda hipnose, todo mundo quando soube que tinha tudo de Mesmer traduzido, foi lá e já tomou conta. Ninguém conhecia no Brasil as obras de Mesmer. Olha que coisa absurda. Não conhecíamos a obra de Mesmer. Paulo Henrique de Figueiredo publica tudo num livro só, e o espírita que deveria ter ido lá e pego, o espírita dançou. Tem hoje uma versão que, se você vasculhar bem, souber mexer, você consegue uma versão escaneada dele, digitalizada, mas mesmo assim não está de boa qualidade. Portanto, deve ser uma edição pirata. Mas pelo menos tem já para alguém ir lá e pegar. Mas é um livro que é bom a gente ter ele em papel na mão. A outra grande figura, o Barão de Poté, essa figura, Allan Kardec diz que o mundo ainda prestará relevantes homenagens a ele, pelos benefícios que ele promoveu trazendo o magnetismo. O Barão de Poté. Barão de Poté, em
em 2011. Ele teve seu primeiro livro traduzido para o português, que foi lançado por ocasião do 4º Encontro Mundial de Magnetizadores, que aconteceu em Pelotas. Aí ele teve lançado o livro Manual do Estudante Magnetizador. E era uma obra relativamente pequena. Esse livro tem uma dificuldade enorme de distribuição, porque ele é produzido numa instituição lá em Pelotas, que não tem esse livro distribuído nacionalmente, e é um livro difícil de a gente encontrar. Eu, inclusive, acredito que nem tem aí, porque como esses livros eu tinha mandado para Valinhos semana passada, e lá em Valinhos o pessoal parece que já pegou todo, que era um resto que eu tinha. De vez em quando eu compro uns para quando viajar levar, porque eu sei que é difícil encontrar. Então o Barão de Potter lança esse livro. A gente tem esse livro do Barão de Potter lançado há 4 anos, há 3 anos. Quer dizer que a gente não tinha Mesmer, não tinha o Barão de Potter. Que coisa esquisita, a gente consegue fazer espiritismo sem essa teoria. Depois temos Marquês de Ponsegui, que foi quem melhor estudou o aspecto do sonambulismo, do magnetismo. Esse senhor aí ainda não tem nenhum livro traduzido. A nossa editora até o final do ano vai traduzir já está com ele traduzido, já está em fase de editoração, o melhor livro dele para o português, porque até hoje a gente não tem. Aquele lá de cima é Charles Lafontaine, o maior magnetizador com o poder de magnetizar pelos olhos, que esse mundo já conheceu, foi esse homem. Ele tem vários livros também, não tem nenhum traduzido para o português até hoje. E esse último aqui, o senhor Deleuze, que Allan Kardec chamava de O Sábio. Deleuze tem vários livros publicados, dentre os quais tem um que infelizmente está esgotado. Ele foi tirado numa boa edição também, foi tirado há 2 anos, e esgotou já a edição, mas está sendo providenciada a outra. Foi lançado por ocasião do 6º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que aconteceu na cidade de Arraial da Ajuda, na Bahia. Deleuze, esse livro de Deleuze, ele aborda 2 pontos muito preciosos. Além de ele trata de tudo do magnetismo. Inclusive, quem já leu o Magnetismo Espiritual, de Michaelis, quando lê Deleuze vai entender de onde foi que Michaelis tirou a base toda do livro dele. Foi exatamente dessa obra do Instruções Práticas de Magnetismo de Joseph Deleuze. Deleuze ele trata de sonambulismo nesse livro e trata de dores. Isso mesmo, dores. Todo tipo de dor. Ele ensina há 200 anos como é que a gente tirava a dor das pessoas. E a mim fica um incômodo. Meu Deus, se há 200 anos esse homem já ensinava isso, e passa esse tempo todo e a gente ainda não sabe fazer isso, onde é que está o erro? Aí, se a gente quiser fazer a pergunta mais incômoda, sendo Deleuze considerado e apontado por Allan Kardec como sendo um sábio, e ele ganhando a unanimidade de todos os magnetizadores como o magnetizador mais generoso que esse mundo já viu, a própria FEB publica Magnetismo Espiritual totalmente fundamentado nas experiências de Deleuze. Olha que pergunta incômoda. Por que o meio espírita nunca traduziu essa obra antes? Quem é que está com medo do quê? O meio espírita não traduziu Mesmer, não traduziu Potter, não traduziu Deleuze, não traduziu Lafontaine, não traduziu Ponsegui, não traduziu Abade Faria, não traduziu ninguém. Estamos com medo do quê? Ou estamos querendo esconder o quê? Porque é muito estranho. Em conversas, já tive essa conversa aqui com os amigos, mas eu converso isso abertamente. Eu entendo quando as indústrias, a própria academia, não quer que esse assunto vá para frente. Eu entendo, porque eles têm outros interesses. Mas a doutrina espírita não querer, para mim, isso é uma coisa muito difícil de eu conceber. É muito difícil.
a gente dizer que segue Allan Kardec, mas a gente vai ver já já como a gente está distante dele. Então essas obras aqui, esse Deleuze já tem um livro dele publicado, que foi lançado ano passado, por ocasião do 6º Encontro Mundial de Magnetizadores. E este ano, em maio, que teve o 7º encontro, que foi aqui em Curitiba, foi lançado um outro livro de Potê, que esse sim é um livro muito importante. Esse está ali, é um livro bem espesso, chamado Tratado de Magnetismo Animal em 12 lições. Vejam bem a importância desse livro. Allan Kardec aprendeu magnetismo entre os seus professores, o maior mestre que ele teve foi o Barão do Potê. Allan Kardec discutiu com Potê quando ele conheceu o Espiritismo, porque de Potê não aceitou a teoria espírita. Mas ele mostrou para de Potê que havia esse outro elemento que ele não estava considerando, que era a presença do Espírito. No final da vida, Barão de Potê se torna um defensor do magnetismo com o Espírito. Neste livro, nas últimas lições, eu acho que na 11ª ou 12ª, Barão de Potê começa a narrar casos de cura com interferência espiritual, com presença de espíritos, e ele não usa de subterfúgio para tratar do assunto. Então a gente pode até acompanhar a mudança de uma pessoa como o Barão de Potê. Esse livro, no início, as 3 primeiras edições eram 7 lições práticas. A partir da 4ª, ele mudou, ampliou o livro e passou para 12 lições. Esse livro foi lançado em maio deste ano, que é um livro importantíssimo para quem quer estudar magnetismo. A gente também não tinha acesso. Ou seja, nós abandonamos uma grande parte da doutrina espírita quando ficamos só com 5 livros e perdemos basicamente toda a base clássica do magnetismo que estava sempre à disposição da humanidade e os brasileiros nunca quiseram saber, porque nunca tinha sido traduzido. A gente tem, se a gente considera do livro da tradução de Paulo de Figueiredo para cá, a gente tem no máximo 7 anos que nós brasileiros começamos a ter contato com essas obras. É um absurdo. Então nós forjamos a nossa estrutura de passes e de magnetismo em cima do quê? Se não tínhamos tudo que Allan Kardec nos ofereceu, e se não tínhamos o que os magnetizadores ofereceram, então nós montamos uma ciência sem base de ciência. Isso é péssimo. Isso é uma péssima opção a que nós tivemos como espíritas. Aqui está a capa do primeiro livro do Barão de Potê, que é o Manual do Estudante Magnetizador. E a outra capa não está aí, até porque ele não está o do Deleuze. E a outra do Potê é o de capa vermelha, bem espesso, que tem ali, é fácil identificar. Agora nós vamos fazer uma rápida viagem aqui na obra de Allan Kardec. E eu espero que todo mundo esteja com a cabeça bem aberta para a gente entender Allan Kardec. Eu não quero que ninguém me entenda, vamos entender o cara. Questão 33 do Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, Allan Kardec estava lá no começo da doutrina espírita, querendo entender como é que as matérias se combinam, como é que o que surge, de onde vem, o que vem, para onde vai. E os espíritos deram essa resposta. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Essa resposta é tão óbvia que a gente, tomando o Livro dos Espíritos, lê isso e vai em frente. A gente nem para pensar. A gente acha que percebeu. Allan Kardec, como era mais minucioso, ele deve ter pensado assim: talvez não entendam o que quer dizer tudo está em tudo. Até porque tudo está em tudo, isso se chama de holismo. Tudo está dentro de tudo. E a gente tem evidências disso. Tem muita gente que trabalha a medicina apenas considerando a íris do olho. Pela íris você sabe o que a pessoa tem. Tem outras pessoas que tratam os outros apenas pelo pé. Outras tratam pela orelha. Então hoje tem muitas ciências em que você trata, ou pelo menos detecta as necessidades das pessoas num único elemento. A análise do fio do cabelo lhe deixa bem claro onde você tem excessos de vitaminas, falência de vitaminas, que glândulas estão ou não deixando de funcionar. Tudo por uma análise de uma parte.
porque o tudo está em tudo. Mas o que Allan Kardec percebeu disso? Este princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Todos os magnetizadores. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Allan Kardec era um professor, ele era um pedagogo, com total zelo com a palavra. Ele era extremamente rigoroso com a palavra. Quem já leu Allan Kardec com zelo percebe que ele não adjetivou desnecessariamente, ele não alongou nenhuma frase só para deixá-la mais curta ou mais bonita. Tudo o que ele disse foi e guardou muita precisão. Quando a gente lê Allan Kardec, a gente é bom ter isso em mente, porque se ele usou alguma coisa, algum advérbio, algum adjetivo a mais, tem alguma coisa ali. Quando ele diz assim, todo magnetizador conhece, é porque ele sabia que todo magnetizador, desde o princípio, usaram a água. Todos. Então todo mundo sabia que a água, quando você usa à vontade, essa água, ela adquire um novo potencial. Ela muda a sua consistência. Então, ele é um fenômeno conhecido porque pela ação da vontade é uma substância qualquer, e aí ele coloca a água, por exemplo, ela adquire propriedades diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Às vezes a gente bebe uma água magnetizada e a água tem gosto de terra molhada. Outra hora ela tem gosto de antibiótico, outra hora ela não tem gosto de nada, mas tem odor, mas tem cor, ela fica grossa, fica pastosa. De repente você bebe a água e parece que nem bebeu nada. Então a água ela muda muito dependendo da quantidade e da qualidade da magnetização. Então Allan Kardec começa a dizer que esse fenômeno todo mundo conhecia, mas não sabia de onde vinha. Ele começa a dizer de onde vem. A ação da vontade. E ele continua, como não há mais do que um elemento primitivo, e que todas as propriedades dos diferentes corpos são modificações desse elemento primitivo, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Ou seja, ele abriu uma questão dizendo que os magnetizadores sabiam que pela vontade se modificava a água. Depois ele entra num aspecto quase que teórico-químico, de que tudo estando de um mesmo princípio, então todo tem a mesma fonte, logo tudo faz parte de um mesmo universo físico. E ele conclui, essa transformação ou uma transformação análoga, parecida, se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então ele ratifica que a vontade minha dirigida, agora já não é mais uma vontade solta, ela pede uma direção, eu posso dirigir uma vontade à minha água e a água adquire uma nova propriedade. Então ali a gente já vê que Allan Kardec começou a delinear algumas situações. Faltou informação aí. Por exemplo, quem é o dono dessa vontade? A gente poderia perguntar, a vontade é de quem vai beber a água? A vontade é de quem está magnetizando a água? A vontade é de um espírito? É de Deus? De quem é a vontade? Ele não entrou no detalhe. Mas a pergunta fica em suspenso, que daqui a pouco a gente encontra ele respondendo esta questão. Questão 424. Para quem não tem lápis nem papel e não tem como anotar, mas que quer gravar, pense bem, a gente vai começar na questão 33. Então a pergunta 1 que está sendo analisada é a 33. Se a gente fosse na sequência, a pergunta 2 seria 44, né? A gente não tem essa mania? Então, 33, a seguinte 44. A seguinte é a segunda pergunta. Então a gente põe um 2 para não esquecer, aí fica 424. Perceberam? Isso é coisa de engenheiro, de matemático, que não tem o que fazer, aí fica fazendo essas coisas. Porque aí lá da frente a gente quer se lembrar, diz, mas peraí, qual era? Uma era 33 e a próxima? A próxima seria 44, que é a segunda. Ah, tá, mas é a segunda, põe bem no meio. Pronto. Aí a gente já não esquece. Que às vezes as pessoas dizem assim, mas Jacó, você tem uma memória? Tenho nada. Eu não tenho memória nenhuma, eu fico fazendo arranjo o tempo todo. Às vezes o arranjo é mais difícil do que a memória, mas...
Não, Miriam, às vezes dá trabalho, né? A gente ficar nessas programações. Eu falei Miriam e olhei para a irmã de Miriam. Aí ela olhou para o lado e disse, ela está pensando que eu sou ele. Ele está pensando que eu sou ela. Mas tá tudo na família. Tá tudo. Na questão 424, nós vamos aqui ter um confronto com uma opinião bem comum na nossa vivência espírita. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços, prestes a se desfazerem, e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Aqui a gente vê que Allan Kardec não tinha nenhum pudor para falar com os espíritos. Eu acredito que nessa hora, os espíritos já tinham dito, não, chegada a hora a gente morre. Mas aí Allan Kardec disse, essa resposta não é boa. Eu quero uma resposta fechada, objetiva. Olha como é que ele arma a pergunta. Por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes a gente precisa prestar atenção em como o contexto está estabelecido, para a gente entender até onde vai chegar. Por meio de cuidados dispensados a tempo, ou seja, então ainda dá tempo de tomar algum cuidado. Então eu vou tomar algum cuidado, vou usar algum meio. Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, ou seja, a pessoa morre, não morre. Está ali, está quase indo embora. A gente pode reatar esses laços e, para não ficar dúvida do que ele queria, e restituir à vida um ser que, olha que advérbio violento, definitivamente morreria. Ou seja, ele não deixou margem para os espíritos fugirem da questão. Se ele não fosse socorrido, pode ser isso? Essa foi a pergunta que ele jogou para os espíritos. Eu acredito que esses espíritos devem ter dado uma risada, mas não deixaram o médium receber, porque isso é o tipo da pergunta de que a pessoa que está do outro lado diz, mas olha só onde é que ele foi, ô danadinho, né? E aí responderam para Allan Kardec isto aqui, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Opa, que coisa, então quer dizer que todo dia tem a prova de pessoas que chegaram pertinho da morte e voltaram. Nos dias atuais, isso é fácil a gente ver, porque com as UTIs que a gente tem, a pessoa só morre mesmo se você desligar. Se você não desligar, ele fica eterno ali na máquina. A máquina, né, vai cuidando até não sei que horas. Então a gente vê, a pessoa chegou morta na UTI, mas se ligou no aparelho certo, ela vai viver muito tempo. Mas naquela época não tinha isso. Você chegava quase morto, já estava morto. Conta-se, inclusive, que naquela época um homem chegou no hospital quase morto. E o médico examinou e disse, ele morreu. Nisso o homem abre os olhos e diz, doutor, eu não morri. Aí a mulher manda, cala a boca que quem entende disso é o médico. Né? Então você veja quanto amor tinha naquele casal, né? Um amor exuberante. Isso você não entende. Como é que você vai entender que morreu ou que não morreu? O médico não disse, né? É porque o homem gosta de atrapalhar a vida das pessoas. Se fosse uma mulher, ela sorriria e pronto, ia embora. Ela não discute. Mas o homem não, o homem fica ali querendo discutir que está vivo ainda. Olha, pode um negócio desse? E aí, a explicação dos espíritos. Isso é bom que fique bem claro. Allan Kardec ele perguntou, e os espíritos então disseram, o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes, então não são todas as vezes, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Espera aí, tem alguma coisa errada, não tem? Porque a gente quando está na casa espírita, que aí ouve falar de moratória. O que é a moratória? A moratória é você morre e não morre, e aí os espíritos dão para você viver mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos de moratória. Quem é que dá? Os espíritos. Não é assim que a gente aprende? Aí Allan Kardec recebe 2 espíritos dizendo que quem dá é o magnetizador. Não são os espíritos. Que coisa estranha.
E por que é o magnetizador? Porque alguém pode querer ser precioso e dizer assim, mas ele não disse o magnetizador, ele disse o magnetismo. Mas na expressão tem que restitui o fluido vital. Espírito desencarnado não tem fluido vital. Então, se alguém restitui o fluido vital, é quem está encarnado. Mas a gente não lê isso. A gente diz que são os espíritos. Não, mas você quer dizer então que não são os espíritos que ajudam? Ah, que ajudam sim. Que eles podem fazer com que alguém que tenha magnetismo vá lá fazer a visita e ajude? Sim. Que os espíritos podem conduzir os fluidos? Sim. Agora, quem dá o fluido é um encarnado. Então, quem dá vida a quem está morrendo é alguém que está com vida física. E aí a gente já começa a perceber que há uma diferença entre o que a gente diz e o que a gente lê. Allan Kardec diz uma coisa, a gente lê outra. A gente tem uma leitura esquisita. O meu pai, ele estava à desencarnação e eu tinha uma palestra para fazer. Minha mãe me telefonou dizendo, meu filho, venha ao hospital que seu pai está muito mal. E eu, mamãe, eu vou sair, que eu vou fazer uma palestra. Eu disse, olhe, venha ver seu pai. Já viu, né? Eu saí feito louco para o hospital. Cheguei lá, meu pai estava totalmente inchado, não funcionava nem rins, nem nada, não funcionava mais nada. Tubo para tudo quanto era lado. E ele tira o tubo para falar comigo, só que eu não entendia nada do que ele falava, porque a língua estava tão grossa que ele já não conseguia articular quase. Mas com sacrifício ele diz, meu filho, me leve para casa. E eu digo, pai, não dá para levar, me leve para casa. Eu telefonei para o cardiologista, muito amigo, e perguntei a ele, e aí, o que é que você me disse? Ele disse, ó, Jacó, se você tentar tirá-lo, no que você tirar da cama, ele morre ali mesmo. Ele não tem a mínima condição. Isso era um sábado à tarde. E tenho que lhe dizer, até segunda-feira você enterra o corpo do seu pai. Então, ele estava realmente no final da vida. Mas, por desencargo de consciência, liguei para o pneumologista. O pneumologista foi ainda mais frio. Ele disse, eu pensei que você já tinha ligado para dizer que seu pai tinha desencarnado. Lógico que ele diz, morrido. Não, mas eu queria, ele está pedindo. Ele disse, não tem a menor condição. Você não chega com ele com vida na porta do elevador. Deixe seu pai aí. A gente já fez tudo o que era possível e tem agora que esperar a vontade de Deus. Porque essa vontade de Deus só entra na hora da desgraça. Vocês já viram isso? A vontade de Deus, a gente só se lembra dela na hora da desgraceira. A desgraceira mais triste do mundo é dizer, mas é da vontade de Deus. Na hora que a gente está num carnaval, aí as pessoas dizem, é a vontade do diabo. É um negócio tão complicado. O bom é do diabo e o que não presta a gente joga para Deus. Aí depois a gente fica com raiva quando pede a ele, ele manda as coisas erradas para a gente. Né? A gente mesmo provoca. Porque não é verdade? A pessoa foi para uma festa, né? Foi lá para o São Tomé. Aqui não tem esse tal de São Tomé? Eu soube ontem. Exatamente. O pessoal entende. Eu era que não entendia, mas o pessoal aqui já entende. Quem gosta do Santo Tomé já sabe onde é que é o Santo Tomé. Mas aí ninguém vai para lá, que ali é a casa do capeta. Venha para a casa de Deus. Você chega na casa de Deus, aí na hora que você entra, o pessoal, você vai dar um abraço, mas calma. Você vai perturbar o ambiente. Eu não sei porque que o Espírito Superior é tão incomodado. Ontem de noite aqui, quando terminou a palestra, não ficou num dia aqui dentro. Vocês perceberam? Começaram a bater palma, eles vão embora tudinho, não fica um. Eu já ouvi isso num centro espírita, não pode bater palma porque os espíritos vão embora. Eu digo, tá bom, então você entrar num metrô, você está perdido, você só entra desguiado, porque um barulho daquele não tem guia que fique junto de você. Se alguém no metrô pensar que tem guia, está perdido, porque o nível de ruído ali num avião, então, vocês já viram algum espírito guia dentro de um avião? Não tem, porque está muito barulho. Mas agora uma palma, mas aí a gente já tem, desculpa, não bate palma para não envaidecer. Que coisa boa.
Você faz uma palestra, no final você não sabe se prestou, se não... Você não sabe de nada, aqui está todo mundo assim. Não cumprimente para o palestrante não ficar vaidoso. Aí a gente passa para ele e fala... Aí diz, meu Deus, o que foi que eu disse? A gente não sabe, é uma incógnita. Só existe uma lógica para a gente não bater palmas. É o risco de morte. Você está batendo palma, vem um mosquito na orelha e passar. Se bater, você mata o mosquito. É o único risco que tem palmas, né? Então, o pessoal não quer bater palma, não pode rir, não pode cantar, não pode tocar. É um negócio, ou seja, isso não é uma casa de Deus. Porque na casa de Deus a tristeza impera, né? Aí Jesus veio e bagunçou tudo. Porque Jesus era revolucionário, né? Jesus não tinha o que dizer. Porque tem horas que Jesus disse coisa que nem precisava ele dizer. Olha, ele diz, o reino dos céus se compara a uma festa. Pronto, desgraçou. E agora, como é que a gente faz? Você vai para uma festa, mas não vá porque o capeta está lá. Aí Jesus diz que a casa de Deus é uma festa. Aí como é que a gente vai para uma festa triste ou alegre? Se você está doente, você vai para uma festa? Não vai. Mas a gente só vai para o reino de Deus se a gente sofrer muito. Se doer demais, se a vida for uma miséria, uma desgraça, suporte, que aí você vai para o reino dos céus. Eu digo sempre, quem já ouviu alguma palestra minha, já ouviu dizer isso. Eu, Jacoba Luiz de Melo, e podem anotar aí, que eu assino embaixo, eu não vou para o umbral. Não vou. Quem quiser ir, vá. Tem muita vaga lá, podem ir. E vai, você chega lá, diz, eu sou espírita, você entra na fila, não entra nem na fila, você passa direto. O umbral está assim de espaço para todo mundo. Eu não vou. E semana passada eu estava aqui em Valinhos e eu disse isso. E aí a dirigente de lá, muito minha amiga, não estou falando mal não, disse para ela que eu ia dizer. Ela no final ela chegou e disse, pô, Jacó, não concordo com você. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu mesmo como orientador aqui, quando eu dou minhas palestras, eu aviso ao público, vocês se preparem, porque lá no umbral, eu digo, quer dizer que seu pessoal todinho vai para o umbral, se vai porque eu vou, eu digo, tá bom, então vão acompanhando você, porque comigo não vai nenhum. Mas eu vou morrer de rir quando eu estiver lá e for lhe encontrar no umbral. Eu digo, você não vai me encontrar no umbral. Não tem o menor perigo de você me encontrar lá. O que pode acontecer se eu ir lá lhe tirar, porque você não merece ficar naquelas trevas. Aí você vai me ver, mas porque eu fui lhe salvar, porque eu mesmo não tenho nada a ver com o umbral. O que eu perdi no umbral? Fala sério, eu não perdi nada. Eu não sou uma pessoa cheia de vícios, eu não sou uma pessoa que beba, não faço uso... Aí até há muitos anos, às vezes eu assistia novela, muito pouco. Eu assistia, a última novela que eu assisti, para quem sabe, foi Dona Xepa. Olha como já faz tempo. Mas aquela novela era tão boa, era tão lúdica, tão legal, e que quando terminou eu quis assistir a próxima. Quando foi começando a próxima, eu vi que eu estava viciado. Eu digo, eu não quero vício na minha vida. Não quero. E deixei de assistir novela para não ficar viciado, porque aquilo vicia. E o engraçado é que você assiste e termina, mas não era possível ter terminado hoje. Aí você espera para amanhã. Quando chega no amanhã, não deu em nada. Aquilo é um negócio tão impressionante. Então eu não tenho nada desses vícios. Eu vou sair daqui para ir para o umbral. Porque eu mesmo quero ir, vou nada. Quem quiser ir pode ir. Não, mas André Luiz foi problema dele. Não tenho nada a ver com André Luiz. Nada. Mas ele era médico, ele não sei o que. Pois é, ele era médico, era gente boa, muito bom. Bebia, fumava, prevaricava com a empregada doméstica dentro de casa. Vá para o umbral, pode ir. Eu não faço nada disso, que diabo é que eu vou fazer no umbral? Mas tem espírita que fica com raiva da gente. Mas então quer dizer, e se eu lhe encontrar lá? Uma pessoa já fala com raiva. Você tem uma ideia? Eu falei isso nesse tom e brinquei muito. Aí na hora das perguntas veio uma pergunta por escrito. Eu fui lendo. Quando eu abri para ler, disse, você disse, desse jeito, você disse que não queria ir para o umbral. Aí eu nem terminei de ler. Eu digo, peraí, eu não disse isso. Por favor, corrija. Eu não vou para o umbral. Não é que eu não quero, eu não vou. Você está perguntando errado.
Porque as pessoas ficam incomodadas. A gente já tem um umbral, por que a gente não vai para lá? Ah, mas eu sempre pensei que eu ia. Então vá, meu filho. Mas você vai passar quanto tempo lá? Ah, eu acho que eu ia passar uns 40 anos. Pois arredonde para 50, fique lá. Fique lá 50 anos. Deve ser muito bom aquele negócio. E depois que passou o filme nosso lá, então aquilo ficou uma maravilha. É lindo. Você já imaginou você ir para aquele meio de lamaçal daqueles? Aí a gente diz depois, Deus existe. Não, não existe. Para Deus me mandar para o umbral. Aí diz, mas isso aqui já é um umbral. Eu digo, tá bom, então isso aqui já é um umbral. Beleza, então eu quero ir de um umbral desse para melhor, para pior. Por que eu vou morrer? Para ir daqui para onde? Para um negócio pior do que o que a gente está? Não, porque aqui a gente tem fome, tem sede, tem saudade, a gente... Pois é, eu prefiro então. Porque ir para o umbral, qual é a lógica que eu tenho de umbral? Mas a gente está sendo mal informado, ou mal formado. A gente está colocando o umbral como nosso próximo passo. Por mais que eu diga em tom de brincadeira, é sério. Eu não vou para o umbral, não. E se eu tiver de ir para lá, olha, Deus vai ter que mandar uma legião para me buscar. Mas tem que vir forte, porque senão eu dou drible em todos, eu não vou, não. O que eu quero ir fazer lá? Mas também tem um outro detalhe que eu também não vou. Depois que eu desencarnar, vão dizer que eu estou aqui, estou ali, estou lá. Também não vou estar em canto nenhum. Onde eu disser Jacó está aqui é mentira. Não vou, não. Porque aí vão fazer 1000 malacrias nos passes e vão dizer, não foi o irmão Jacó, mas é irmão Jacó do livro Voltei. Eu mesmo não, eu estou fora. Eu, depois que eu sair daqui, eu não quero nem saber, vocês que se cuidem. Né? Mas, nossa, como ele é estranho, né? Pois é, sou tão estranho. Eu não vou para o mal, olha que coisa mais estranha. A gente não gosta, porque isso aparenta arrogância. Arrogância. Olha que coisa engraçada. Você vai receber um passe, se sente bem. Você estava com um tumor, não sabia nem ainda se era ou se não era uma coisa pior. A pessoa fez um trabalho magnético com você em algumas sessões e tal. Depois você vai fazer um exame. Quando vai fazer o exame, aí tira lá o exame e não tem nada mais. O tumor desapareceu. Aí a pessoa chega para você, olha, muito obrigado, você tirou o meu tumor. Aí a pessoa, não fui eu. Foram os espíritos. Vocês já perceberam que a gente fica tudo com o beiço assim, nessas horas? É para mostrar que é humilde. Ai, quem sou eu? Eu não faço nada. Aí a gente acha que isso é lindo. Mas agora você vai a um médico. O médico lhe passa uns remédios, uns exames, e você fica melhor. Ah, doutor, muito obrigado. Ah, de nada, que bom que você ficou bem. Ele fica super satisfeito com isso. E a gente acha que ele está bom. Porque se você for no médico e ele disser, ah, doutor, muito obrigado por o senhor ter me curado. Ah, eu mesmo não curei não, meu filho, eu não fiz nada. Disse, nossa, eu não volto nunca mais para esse cara. Porque ele tem que saber o que ele está fazendo. Um curador, vou colocar aqui o nome bem genérico, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não é você ser arrogante, eu tenho o poder de curar. Não, mas você está querendo se meter numa cura para quê? Para não curar? Afinal, quando você quer curar ou não quer? Não, eu não sei, seja a vontade de Deus. Aí vem aquele... Eu aprendi aqui em Valinhos, que eu acho que é o mesmo nome que vocês chamam aqui, é boca murcha. Né? Em Valinhos chama boca murcha quem fala assim. Nas regiões assim, capital, cidades maiores, isso chama-se de lábios flácidos. É o nome mais sofisticado. Né? No Nordeste, se chama beiço mole. No meio espírita está assim de beiço mole. Você vai falar com ele e diz, minha irmã, eu estava aqui, e treme aqui, treme tudo. Às vezes tem gente que fala assim naturalmente, tem gente que só fala assim na hora da prece. Tudo bem, é uma questão de estilo. Eu estava num centro espírita e a senhora presidente não estava, e eu comecei a falar dessa brincadeirinha do boca murcha, o beiço mole. E na hora que eu falei, mas o pessoal riu tanto, que eu digo, tem alguma coisa errada. Aí eu corrigi outra vez para ver se... Mas aí foi que o pessoal desatou a rir, eu digo, tem alguma coisa errada, e eu não percebi o que era.
Isso eu estava no final do seminário, que era exatamente como aqui, um sábado e um domingo, já estava no último módulo do domingo, quando a presidente chegou, que ela tinha ido fazer uma atividade em uma outra cidade. E ela entrou, e ali o pessoal veio e disse, chegou a presidente e tal, e aí no final ela pediu a palavra, agradeceu e falou da viagem dela, e falou com muita eloquência, né, porque foi muito bom, ali eu fico feliz, que os trabalhadores da casa estão aqui, eu já soube que foi muito bom, e ontem mesmo já me telefonaram e tal, e agora nós vamos fazer a nossa oração. Jesus. No que ela fez isso, que eu olhei para o público, estava todo mundo assim. Estava todo mundo incorporando o preto velho. Todo mundo rindo, né? Eu digo, agora eu entendi por que o tal do beiço mole eu não deveria ter falado, porque... E eu só falei aqui porque quem fez a prece hoje e ontem foi ali do mesmo jeito. Porque se por acaso Miriam ontem dissesse, vamos fazer aqui um Pai Nosso, e na hora, ao invés dela fazer Pai Nosso que está no céu como ela fez, ela tivesse feito Pai Nosso, aí eu já teria puxado o freio de mão, já não tocaria nesse assunto. Porque é tão engraçado como às vezes você fala com um espírita, ele se portando como espírita, como ele é beiço mole. Na hora que você fala com ele, em qualquer outro momento, é beiço duro até não querer mais, né? Mas deixa para lá. Diz que no umbral está cheio de beiço mole, viu? Cuidado. Né? A pessoa chega lá, eu não sei para onde eu vou para onde Deus quiser. E a culpa quem leva é Deus, vocês já perceberam isso? É Deus quem leva a culpa. Me contaram uma história verdadeira que envolve personagens católicos. Um senhor, dono de uma fazenda, ele possuía um avião monomotor com 2 lugares, só tinha o piloto e um passageiro. Mas a fazenda que ele visitava, às vezes quando precisava levar um veterinário, alguma coisa, era muito pequeno, então ele resolveu ir trocar a aeronave dele. Quando ele foi trocar, a pessoa disse, olha, essa sua aeronave aí não vale nada, não tem nenhum valor. Era melhor o senhor tentar vender fora, porque o senhor vai ter que pagar praticamente o valor inteiro de uma nova aeronave. Ele disse, tá bom, então já sei como é que eu vou fazer. Ele, muito católico, foi na igreja da cidadezinha dele e disse para o padre que oferecia a aeronave. E aí o padre disse, mas como é que eu vou ficar com um avião desse aqui se ninguém pilota? Ele disse, não, o senhor pega um padre aí da sua paróquia e a gente ensina. Ele tira o brevet e na hora que você precisar o padre leva. E aí tinha um padre recém-chegado, bem jovem, assim... parecido com Leandro, assim, um cara alto, jovem, então. E aí colocaram o Leandro para ir fazer, Padre Leandro, para ir fazer lá o curso. E ele aprendeu a pilotar. E de tempos em tempos vinha o arcebispo, era bispo, que visitava a região, e o bispo chegou e disse, olha, a gente tem uma novidade aqui, o senhor agora não vai precisar andar de carro aqui de paróquia em paróquia, a gente tem um avião, o Padre Leandro aqui vai levar o senhor. Tá bom, e ele saiu, foi para outra cidade, e no dia que foi para outra cidade, o tempo estava meio estranho, meio esquisito, querendo chover, nuvens pesadas. Vamos, né? O bispo então, e aí, seu padre, como é que é? Ele disse, não, pode ir, fique tranquilo, eu já domino isso aqui, sabe? Isso aqui é um instrumento divino nas minhas mãos, então vamos embora. Então levantou o voo, o avião estava a meia altura, aí a nuvem foi pesando, o avião começa a jogar para um lado e para o outro. E o bispo sentado atrás disse, seu padre, disse, diga, seu bispo, seu padre, esse negócio aqui está feito. Disse, me deixe comigo, eu sei o que é que eu estou fazendo. E foi, e o avião jogou para um lado, deu outro tombo, um vácuo violento. E o bispo já começou a rezar, Jesus Cristo segura essa aeronave. Senhor, pelo amor de Deus, seu padre, como é que a gente está? Disse, deixe comigo que eu sei resolver. Não se preocupe, seu bispo, a gente vai chegar inteiro. E aí lá numa outra altura o avião dá uma queda de vez e o avião perde o controle. Diz, seu padre, o que é que o senhor está fazendo? Ih, seu bispo, vamos entregar a Deus. Sume, não faça uma desgraça dessa. Veja o que é entregar a Deus, como é perigoso, né? Nem o bispo aceitou o argumento. Entregou a Deus, enquanto estava na mão do padre, ele ficou quieto. Mas não faça uma desgraça dessa. Questão 483. Já viu que aquele 3 ali quer dizer que é a terceira pergunta, né? Então a primeira não tinha nada. Era 33. A segunda ficou no meio.
A terceira já está na terceira posição. Está percebendo como é fácil? Então, a segunda foi 44, com 2 no meio. A terceira é 4, que a gente se lembra, vezes 2 da segunda, dá 8. Né? Então fica 48. Vamos é a terceira, então fica 483. Não é fácil? Ah, coisa mais simples. Aí a gente já gravou. É muito fácil. Eu não sei porque é que as pessoas não gostam de matemática. Não é tão simples. Não é muito melhor se lembrar de 4, aí tinha 2, dá 8, 4, 8, mas essa é a terceira, 3, 483. É fácil. Mas por incrível que pareça, esse tipo de associação é lógico, porque o nosso cérebro, ele só trabalha por associação. A nossa dificuldade de matemática é porque a gente não faz associação correta com os números. Por isso é que a gente tem tanta dificuldade. Isso já é uma tese bem provada pela ciência. Um dos argumentos, olha que argumento fantástico. Eu vou dizer aqui 5 palavras e vocês fixam as 5 palavras. Chocolate, bombom, sorvete, biscoito, pudim. Fixaram? Aí depois eu pergunto assim, eu falei doce, o cérebro para um momento, parece que o cérebro entra em colapso, pensa para poder dizer se sim ou não. Por quê? Porque nas 5 palavras que eu disse, todas elas contêm açúcar, todas elas são doces. E aí o cérebro se confunde. Porque em vez de eu ter perguntado se tem doce, eu tivesse perguntado, nas palavras que eu falei, tinha elefante, a gente não pensaria. O cérebro já manda a resposta direto. Porque elefante não se correlaciona com o que tinha dito. Mas doce relaciona. Então tudo que relaciona a gente lembra. O que não relaciona a gente tem dificuldade. Perdão, tudo que a gente relaciona, a gente faz primeiro a conexão relacional. E o que não é relacional, a gente descarta. Quando alguém nos diz coisas que não se relacionam, a gente tem dificuldade, principalmente o homem. Se você disser para um homem assim, olha, cuidado porque essa rua daqui não é mais a preferencial, é a outra. Sim, como eu estava falando, o menino lá na escola, aí você disse, que é isso? Você está me querendo me deixar louco? Porque ele está processando agora mapa, guia, o que é... Ele está processando isso. Aí você vem falar de criança em escola, isso ele não consegue relacionar. A mulher relaciona muito melhor, né? A mulher você relaciona tudo e ela consegue assistir novela, ligar o fogão, balançar o bebê, atender um celular e ainda diz para a vizinha, me empresta um pouco de arroz. Tudo de uma vez só. Homem não faz isso. Homem vem dirigindo. Se você falar alto, diz, que é isso? Não está vendo que eu estou dirigindo? Sim, mas o que tem a ver eu falar alto com você dirigindo? Não tem nada, é porque o homem ele quer processar uma coisa por vez. E aí ele condiciona o cérebro desse jeito. Tem um quadro na internet que um ator japonês, ele coloca a relação entre a cabeça do homem e a cabeça da mulher. A cabeça do homem é feita de caixas, pacotes. Então ele tem vários pacotes. Então, eu agora estou no pacote do meu trabalho. E aí você não pode falar de outra coisa. Porque para você falar de outra coisa, ele tem que sair daquela gaveta e ir para outra. Então, eu agora estou falando da minha família. Você está falando da família, mas você despachou aquela mercadoria. Que mercadoria? Ele não processa, porque ele tem que sair da caixa família e ir para a caixa enviar mercadoria. Então, são caixas separadas. Enquanto que a mulher é uma rede, tipo internet, é tudo conectado. Então, ela correlaciona tudo muito rápido. Então, você pode falar do que quiser. E tem um momento que o homem não consegue entender isso, porque ele não consegue entender essas conexões. Por isso é que o homem não entende a mulher. E a mulher do homem, ela só entende uma coisa, que se chama a caixa do vazio. Uma mulher não consegue entender como é que um homem fica num espaço que não tem nada, ele não pensa nada e não faz nada. E o pior é a caixa que o homem mais gosta é dessa caixa. É verdade. Tanto que o homem gosta de pescar. Por quê? Porque ele fica ali, ó.
Homem gosta de controle remoto. Por quê? Porque ele fica ali, ó. O que é que você está assistindo? Nada. Ele está na caixa do vazio. Essa caixa é indevassável. Como é complicado, né, a gente viver por isso. Como é que a gente vai entender uma pessoa na caixa do vazio? E a mulher é interligada. Aí você imagina o homem, ele está pensando em qualquer... que ele nunca tem uma caixa que raramente ele visita. Por isso é que ele tem tanto pavor quando fala. É a caixa da sogra. Quer dizer, é uma caixa muito pouco visitada e de repente alguém pergunta, como é que vai sua sogra? Ele diz, quem? Ele toma um susto porque a caixa está fechada. Faz tempo que ele fez. Meu Deus do céu, o que eu tenho a ver? Nada com o magnetismo disso que eu estou falando. Tem nada a ver, né? Mas vocês pensam que não tem, é porque tinha gente que já estava com a cabeça cheia de coisas. Desvazia um pouco para caber mais um pouquinho. Isso é recurso didático. Quando eu uso esses momentos assim, é por duas funções. A primeira é para a gente poder abrir mesmo espaço, porque tecnicamente nenhuma palestra deveria ser mais do que 45 minutos. A gente está usando 1h30, o dobro. Para eu usar o dobro, eu tenho que arejar o cérebro, senão não fica nada. E nada como uma descontração, né? A gente pensar no outro de uma forma livre. Né? Porque a gente sempre pensa no outro, mas sempre preso. Essa é uma forma livre. Porque na hora que eu falei essa história do homem e da mulher, nenhuma mulher se lembrou de nenhum homem objetivo. Nem nenhum homem se lembrou de nenhuma mulher. A não ser da sogra que eu falei agora no final. Ah, meu Deus do céu. Então a gente dá uma arejada, né? A gente sai, de repente a gente saiu da sala, todo mundo foi em algum lugar, viu alguma situação. Teve duas pessoas aqui mais perto, não sei lá de longe que não dá para ouvir, mas duas pessoas aqui mais perto dizem, eu sei. E foi um eu sei assim, bem enfático, eu sei o que é que ele está falando, ou seja, deve ter entrado numa caixa vazia, né, por aí. Ou deve ter alguém que está lá passando as férias. Porque tem gente que vive na caixinha do vazio. A caixa do vazio, mulher não entende, mas homem entende. É uma caixinha boa, né? Porque é difícil a gente entender. Mas como é que alguém vai para um lugar que não vai fazer nada, coisa nenhuma? Mesmo aquelas pessoas superativas, tem um momento que ela está na caixa do vazio. E o outro momento é porque às vezes tem gente que está dormindo. Na hora que você conta uma piada, ela acorda. E aí entra no assunto outra vez. Questão 483. Essa é uma questão gravíssima. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos quando submetidos a violências atrozes? Olha que pergunta. Allan Kardec, na época, ele lidava com um fenômeno muito comum chamado convulsionários, ou os convulsivos. A convulsão, que é diferente do sentido que a gente tem hoje. O sentido de convulsão daquela época era, para usar a terminologia de hoje, uma pessoa estava aqui e surtava. Outra pessoa ia ajudar, quando se aproximava, surtava também. O outro chegava, surtava, e aí começava todo mundo a entrar em surto, que era chamado de convulsão. Esses surtos, muitas vezes as pessoas começavam a se debater, caíam, se jogavam e se feriam de formas, às vezes, muito violentas. Conta-se que teve casos de pessoas ter fraturas expostas e não sentir absolutamente nada de dor. Era muito comum você bater com a cabeça em quinas, ferir, ter problemas de fraturas no crânio, coisas gravíssimas. E a pessoa não sentia nada. E não era uma nem duas. Normalmente, quando dava um fenômeno de convulsão, Allan Kardec trata demoradamente na Revista Espírita, chamados os convulsionários de Saint-Médard, que era um cemitério que tinha na França, em que tinha um determinado túmulo e quem se aproximava dele surtava. E muita gente zombava, eu quero ver o que acontece comigo. Chegava lá, entrava e surtava do mesmo jeito. Então era um fenômeno chamado de convulsivo. E Allan Kardec, observando que muita gente sofria muito, mas não sentia nenhuma dor, ele perguntou de onde vinha essa insensibilidade. E a resposta dos espíritos é essa aqui.
em alguns, portanto não em todos, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Quando nós queremos estudar, e se a gente está estudando o espiritismo como ciência, a gente tem que ver nas linhas e nas entrelinhas. Isso aqui é uma grande teoria dos espíritos. Qual é a teoria que está expressa aí? De que o magnetismo atua no sistema nervoso. Atua como? Como certas substâncias. Então tem substâncias que suprimem a dor, tem substâncias que eliminam infecções, inflamações e por aí afora. Então os espíritos estavam dizendo que nós podemos, a exemplo dos convulsionários, atuar magneticamente da mesma forma que certas substâncias. O que foi que a gente fez dessa resposta? Nada. Nós desprezamos essa colocação. Hoje, qual é o grande dilema da medicina como um todo? Tem dois dilemas. Um deles se chama doenças associadas ao sistema nervoso, principalmente escleroses, Alzheimer, Parkinson. Ainda são incógnitas. Já existem, e olha que tem muita pesquisa, tem muitos interesses envolvendo essas enfermidades, mas elas ainda estão à espera de soluções melhores. O outro grande grupo são as enfermidades associadas ao sistema imunológico. Quando a gente tem uma enfermidade que não se consegue solução nenhuma, logo a gente qualifica de autoimune. Por que autoimune? Porque elas têm um mecanismo imunológico que, ao seu bel prazer, faz e desfaz na hora que quer. E a gente não consegue alcançá-lo. Quando se faz uma associação com a psicologia, a gente entende que várias têm associações de cunho emocional. E, se quisermos usar a nossa linguagem, de cunho espiritual. Mas não há consenso, nem há regras para se lidar com as chamadas enfermidades autoimunes, ou as síndromes aí associadas. Se a gente tomasse por princípio de que nós poderíamos atuar no sistema nervoso, era muito provável que o magnetismo tivesse servido para dar um norte para a ciência. Porque se eu consigo atuar no sistema nervoso, eu consigo afetar determinadas enfermidades associadas ao sistema nervoso. Por exemplo, ontem eu falei da esclerose lateral amiotrófica, que nós já temos, quando eu digo nós, não necessariamente o nosso grupo, mas nós, os magnetizadores. Os magnetizadores atuais já têm mais vantagens do que todo o avanço da medicina nessa área. Por quê? Porque já tivemos pacientes que já não falavam, já não moviam braços nem pernas, e simplesmente voltaram a falar com dificuldade, mas voltaram. E voltaram, teve um que voltou a andar de muletas, depois das pernas terem praticamente parado. Isso, para quem está na situação, sabe que é algo extremamente valioso. Para quem anda, talvez sequer não tenha nem como avaliar o que é você voltar a andar e ainda voltar a andar de muleta. O magnetismo está avançando bem, lógico que não na velocidade que a gente gostaria, porque somos poucos os que já estão investigando. Mas nos últimos 3 encontros mundiais de magnetizadores, já vimos debatendo as questões associadas às enfermidades neurodegenerativas. Apesar da gente estar ainda com um magnetismo muito incipiente, já existem núcleos se dedicando a aprofundar experiências em áreas extremamente delicadas como essas. Baseados em quê? Baseados em que o magnetismo pode atuar no sistema nervoso. Se você acredita, você investiga. Só que não é uma investigação que você vai fazer 2 passos e no terceiro já está com uma regra definitiva. São enfermidades extremamente complexas, que pedem habilidades dos próprios magnetizadores, pedem pesquisa, pedem tempo, pedem ousadia. Às vezes você está vindo com a terapia que está funcionando mais ou menos, mas você percebe que ao longo do tempo vai ser muito lento. E como você não tem todos os pacientes à sua disposição, você vai ter que mudar a linha, então você vai submeter seu paciente
a uma situação que pode ser de erro. Então, hoje a gente tem uma situação muito delicada de avanço, mas estamos avançando assim mesmo. Já tivemos casos de Parkinson, em que não houve uma regressão, mas houve um completo estacionamento, e o paciente já tinha entrado no Parkinson, e viveu, depois que começou a terapia, viveu parece que 14 anos, sem o Parkinson nunca adiantar, não evoluir em absolutamente nada, nem o paciente tomar nenhum medicamento para isso. No último encontro, que foi agora em maio, em Curitiba, o pessoal da Flórida trouxe em vídeo a experiência que fizeram com um americano, norte-americano, não espírita, que tinha um Parkinson muito avançado. Ele não conseguia parar de jeito nenhum dos dois braços, mas era um movimento muito feio, muito esquisito. E lógico, se você tem dois braços se movimentando tanto, você não tem equilíbrio no resto do corpo. Então era aquele Parkinson já terrivelmente comprometedor. E ela demonstrando ele na maca, e ela começa a atuar magneticamente no paciente, e aí depois lá na frente a gente vai falar dá só mais um pontinho nessa conversa, e você vê depois de uns 5 minutos da aplicação do passe, os movimentos vão diminuindo, chega ao ponto de cessar, a tal ponto que ela pede que ele levante o braço, e ele levanta o braço, deixa o braço pendente aqui, deixa o braço quase tocando no corpo, mas sem tocar, e o homem faz todos os movimentos e o braço não movimenta, não tem um mínimo tremor, sem ingestão de qualquer medicamento, sem nada. A deficiência, daí no outro dia ele já volta mais ou menos à metade dos choques, e com mais um dia voltou tudo outra vez. Mas se você já descobre que tem um mecanismo, você pode depois desenvolver para que esse mecanismo agora ele seja mais prolongado. Bom, eu já vou adiantar, eu sei que a gente vai ficar meio encucado com isso. Em magnetismo, a gente estuda muito uma figura que já vai aparecer Allan Kardec falando nele, só que com outro nome. A gente estuda ou procura desenvolver o tato magnético. O tato magnético é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter para detectar como ajudar uma pessoa em magnetismo. É você sondar o indivíduo, o seu paciente, para saber onde tem ou a origem ou o pulso que está desenvolvendo o que quer que seja. Esse senhor do Parkinson, ele foi tratado, lá no filme ela apresenta, infelizmente esse vídeo eu não tenho, mas quem entrar na minha página, é só acessar o 7º Encontro, aí de lá vai para a página do pessoal do 7º Encontro, e eles têm o conjunto de DVDs do 7º M. E aí adquire. Ela consegue controlar o pulso do braço, fazendo uma imposição no cérebro e a outra numa coxa. Isso mesmo, numa coxa, na coxa dele. Porque fazendo só no cérebro não para. E aí você agora vai ter que descobrir de onde vem a conexão entre uma coxa e o cérebro e fazer parar o movimento do pulso do Parkinson. Tudo isso está associado pelo sistema nervoso. Mas como é que alguém iria detectar que estava aqui nessa zona, o outro ponto, entre aspas, você vai fechar o circuito para poder estacionar e estabilizar. Então o magnetismo ele lhe oferece agora um arsenal totalmente novo, em que a medicina nem ao menos percebe, porque ela não está investigando isso. No caso ontem que eu falei da depressão, o centro esplênico como sendo o grande responsável. Pela medicina você não vai chegar aqui nunca, porque ela vai pegar o efeito, a causa localizada do problema. Mas existe um ponto principal, e todos nós temos esse ponto. O ponto da ruptura do sistema. Se você trata uma enfermidade, mas não corrige o sistema, a enfermidade ela volta, nem que ela mude de lugar e de feição. Então é preciso que a gente desenvolva mecanismos. E a maioria desses pontos sistêmicos tem relação com o sistema nervoso. Mas a gente desprezou isso. Olha, isso aqui está no livro dos Espíritos. Qual é o número da questão?
483. Por que eu sei? Porque é a terceira. Como é a terceira, 442, 428, 83, 483. Pronto, não é fácil? Estava lá na 483 do Livro dos Espíritos falando da importância do sistema nervoso. E a gente passa reto, a gente não se dá conta. E quando a gente não se dá conta e tudo são os espíritos que resolvem, por que a gente não pergunta para eles, por que vocês não resolveram Parkinson até hoje? Será que eles lá do lado de lá não sabem? Sabem, por que eles não dizem? Eles não dizem porque cabe a nós desenvolvermos o processo. Como os magnetizadores não desenvolvem, está cabendo a medicina. A nossa instituição é uma instituição que cuida de idosos. Nós temos 45 idosos internos. E idoso é quase que sinônimo de Alzheimer. E os nossos idosos, eles são todos frutos de abandonos praticamente. Muitos deles foram pedintes a vida inteira. Então nunca tiveram favores de ninguém. Moram lá hoje com a gente. Lá a gente vê que os que chegam ao Alzheimer, chegam. Mas você não vê ninguém de Alzheimer lá nas crises que a gente vê as pessoas de Alzheimer fora. Porque recebem 2 passes magnéticos por semana. E quando por acaso precisa de uma crise, vai um magnetizador lá, vai uma equipe e assiste. Faz uma diferença brutal. Às vezes chegam pacientes lá já numa situação lamentável. 6 meses depois chega alguém para visitar e diz assim, mas não parece a mesma pessoa. Porque depois de 6 meses, um idoso com Alzheimer, ele estaria muito pior. E de repente não está. De repente está mais sociável. Mas ainda é uma incógnita. Ainda estamos caminhando lentamente. Mas uma hora dessas, a gente chega lá. Aí a gente pensa assim, lá em casa tem um portador de Alzheimer. Onde é que eu vou curar o meu doente, o meu ente querido? Não temos. Por quê? Porque faz 150 anos que a gente está com isso parado. Se a gente viesse estudando isso há 150 anos, talvez hoje a gente já tivesse a resposta para algumas enfermidades. Aqui para nós irmos para o nosso intervalo. Um dia eu estava na Bahia e eu disse que eu era um feiticeiro. E as pessoas tomaram um susto, que eu falei sério. Eu digo, olha, eu vou fazer uma revelação para vocês. Eu sou um feiticeiro. O dirigente estava sentado aqui perto de mim, aqui embaixo, ele baixou a cabeça, como que disse, meu Deus do céu, o que esse cara vai dizer agora? Eu disse, mas não se preocupem que eu sou um feiticeiro espírita. Inclusive eu tenho um número, eu sou o feiticeiro, o número 555. É o meu número. E aí ficou um pavor, né? Quer dizer, o cara ser espírita, vem dar um curso numa casa espírita, aí diz que é feiticeiro, e ainda tem um número, alguém ainda diz assim, ainda bem, porque se fosse 666 era besta fera, né? Era pior ainda, pelo menos é o 555. E depois de criado o suspense, aí eu fui explicar do que se tratava. 555 é a questão do Livro dos Espíritos. Quer dizer, saiu daquela regra, né? 3, 42, 483, 424, 483. Aí pronto, a gente voltar. Agora é a 555, que é fácil também de gravar. E Allan Kardec então perguntou aos espíritos que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiros. E os espíritos responderam, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que quando de boa fé, eu sou um indivíduo de boa fé, garanto a vocês que sou. E eles gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, eu tenho, porque eu sou magnetizador. Ou seja, Allan Kardec se diz um ou outro. Ou a dupla vista, eu tenho dupla vista também. Então eu sou um homem de boa fé. Eu tenho força magnética e eu tenho dupla vista. Logo eu sou um feiticeiro espírita. Definição dos espíritos para Allan Kardec.
Mas a gente não fixa isso, porque até o nosso cérebro nos trai, né? A gente sempre ouviu falar de feiticeiro como coisa ruim. Se você diz que é feiticeiro e diz que é de acordo com a questão 555, a pessoa vai lá, lê e diz, não, mas não é. Mas não é. A gente rejeita. Ok, depois que Allan Kardec recebe essa resposta, ele adita este comentário. O espiritismo e o magnetismo, e quer dizer mais. Ou seja, o espiritismo mais o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Imagina como Allan Kardec pegou pesado. Já disse que é a ignorância, que a gente usou de fábulas e ainda por cima exagerados pela imaginação. E continua. O conhecimento lúcido dessas duas ciências. Certo? As duas ciências. As duas ciências são. A gente ainda não se convenceu. Por que será? O conhecimento lúcido dessas duas ciências. Eu vou ser muito honesto, está fraco. Mas eu vou fazer de conta que está bem respondido, para não sair queimado aqui. O espiritismo e o magnetismo. Porque se a gente não percebe, depois vai dizer, não, mas não foi bem isso que ele quis dizer. Foi exatamente isso que ele disse. Ele não quis dizer não, ele disse. O conhecimento lúcido do espiritismo e do magnetismo, que agora aqui vai complicar. Vou ter que alguém mexa ali, porque aqui ele não vai voltar. Eu vou aqui, só um minutinho. Pronto. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única. Nossa, Allan Kardec então disse que ciência espírita e ciência magnetismo são uma só ciência. Portanto, não sou eu quem disse. Eu reafirmo também. Eu acho que são, mas a gente não presta atenção nisso. Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra o quê? As ideias supersticiosas. Porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Olha que Allan Kardec deu uma puxada forte. Diz que espiritismo e magnetismo são uma só ciência, que a gente precisa conhecer as duas lucidamente, e a gente não tem feito isso, porque só essas duas ciências podem quebrar, inclusive, com as ridículas crendices que nós temos. Vamos para o nosso intervalo e depois a gente continua.